Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. De início, eu gostaria de apresentar meu grupo, que é formado por mim, Eduardo, Raul e Juliana. Somos estudantes do segundo período do curso de Ecologia e o objetivo do nosso trabalho é tentar entender a relação entre os processos marinhos e costeiros e qual a sua influência em toda a margem continental. Neste trabalho, iremos abordar a ação dos processos marinhos e costeiros e os agentes condicionantes dos mesmos. Apresentaremos o estudo da herança geológica, da variação do nível do mar e da ação da dinâmica atual na modelagem das planícies costeiras. Complementando a minha introdução, o objetivo do nosso trabalho é apresentar os tipos de relevo, de modo que possamos compreender os processos marinhos e costeiros e sua interface e todos os assuntos relacionados. Oi, boa tarde. Meu nome é Vedia Juliana, sou estudante do segundo período do curso de Ecologia na UFPB do Campus 4 Rio Tinto e hoje vou falar um pouco sobre os processos marinhos. O relevo oceânico inclui as diversas formas de relevo existentes na região da crosta terrestre que se encontra coberta pelos oceanos. Seus principais relevos são a plataforma continental, o talude continental, planície abissal, fossas submarinas e cordilheiras ou dorsais oceânicas. Vamos falar agora sobre cada um dos principais relevos oceânicos. Mas antes temos que saber o que é um continente. O continente são grandes extensões de terra hermética limitada pelas águas de mares e oceanos. Um dos principais relevos oceânicos é a plataforma continental, que é uma porção do fundo oceânico que margeia os continentes, indo da linha da costa até a profundidade de aproximadamente 200 metros. É plana e com inclinação muito suave, de 1 metro de declive para 1.000 metros de extensão, e a largura dela é variável, em média de 70 quilômetros a 80 quilômetros, podendo chegar a várias centenas. Essa largura é maior em oceanos como o Atlântico, com margens continentais passivas. No talude continental, também chamado de vertente continental, é a região de inclinação acentuada, de 1 metro de declive para 40 metros de extensão, que vem após a plataforma continental e se estende até a planície abissal. O limite externo da plataforma continental, onde ocorre a brusca mudança de declividade, recebe o nome de quebra de plataforma. A planície abissal é uma região extensa e profunda, mais ou menos plana e horizontal, que nas margens continentais do tipo Atlântico começa na base do sopé continental e se estende até as cordilheiras oceânicas. Está geralmente a 4.000 metros de profundidade. Dorsal são formas de relevo geologicamente jovens, de forma que nenhuma das dorsais existentes possui mais do que 200 milhões de anos, o que pode ser considerado muito pouco diante de 4,6 milhões de anos que a Terra possui. As áreas costeiras vêm ao longo da história, sendo ocupadas de forma bastante rápida e desordenada, tornando constante a ocorrência de problemas ambientais com elevadas consequências socioeconômicas. Um dado que demonstra a intensificação do crescimento humano em zonas costeiras é a presença de 2/3 da população mundial vivendo ao longo da costa. A zona costeira é reconhecida por apresentar usos múltiplos dos espaços e dos recursos naturais, com diferentes formas de ocupação e desenvolvimento de diversas atividades humanas. A planície costeira, ela encontra-se diretamente ligada à água do mar. As ondas que banham toda a margem continental apresentam uma forte relação com os ventos e com o clima, que possibilita a formação de toda a margem costeira, dos relevos e dos biomas presentes. A zona costeira brasileira é extensa e variada. O Brasil possui uma linha contínua de costa com mais de 8.000 quilômetros de extensão, uma das maiores do mundo. Ao longo dessa faixa litorânea, é possível identificar uma grande diversidade de paisagens, como dunas, ilhas, recifes, costões rochosos, baías, estuários, brejas e falésias. Sobre a costa brasileira, o Brasil apresenta 26,6% da população em municípios de zona costeira, o equivalente a 50,7 milhões de habitantes.
Parte desta população estão ligadas diretamente em atividades como turismo, produção de gás natural, petróleo, pescas e outras atividades que tendem a gerar a dinâmica econômica gerada por estes municípios e outros. Antes de falar sobre esses dois tipos de processos costeiros, eu gostaria de falar o que são as costas. As costas são grandes zonas afetadas pelos processos que ocorrem no limite, onde o oceano se encontra com o continente. Essa formação geomorfológica pode englobar os pântanos, as dunas e as falésias que se formam no interior da praia, tal como as calhas arenosas e os bancos de areia, que se encontram na porção externa em direção ao mar. Costa erosiva. A erosão costeira é provocada pela ação das águas do mar sobre a superfície, provocando o desgaste das formações rochosas litorâneas. Tal processo é lento e gradual, contribuindo para a erosão das costas altas e pela deposição de sedimentos nas costas mais baixas. Contribui também para a modelagem do relevo litorâneo, como as falésias, restingas, tômbolos e praias. Então, pessoal, só reforçando essa primeira parte, as costas erosivas ou erosão costeira é um processo natural, decorrente a um movimento sedimentar negativo. Quando esta se torna severa e duradoura por muito tempo ao longo de toda a praia, ela passa a ser uma ameaça a toda a área de interesse socioeconômico e ecológico. Portanto, ela merece a atenção de todas as autoridades e cientistas, pois ela passa a configurar uma área de interesse público a um local de perigo, pois pode ocorrer desabamentos, dentre outros problemas. Costa deposicional. Nas áreas de costa baixa, o trabalho erosivo do mar é menos intenso, procedendo à trituração e arredondamento dos sedimentos litorais, formando as praias, resultante da acumulação dos sedimentos litorais. Sobre as costas deposicionais, nada mais é do que o processo de acumulação de sedimentos. Desta forma, há várias feições que são encontradas nas costas deposicionais, que em sua composição há uma maior predominância de sedimentos. Assim, a acumulação de sedimentos na linha da costa se estabelece como uma camada protetora de sedimentos, evitando um rápido processo erosivo. Quem chega à Ponta dos Seixas, em João Pessoa, na Paraíba, o ponto mais oriental do Brasil, pode ver à frente uma bela vista do Atlântico e à esquerda uma antiga estrada caída e uma placa alertando sobre o risco de desmoronamento. Em 2014, um trecho da estrada que conduzia ao farol desmoronou. 2 anos depois, a estrada fechada inicialmente apenas para carros foi interditada também para pedestres e ciclistas. Esse fenômeno acontece em diversos pontos da costa brasileira, principalmente devido ao aumento da erosão. Um levantamento recente indica que mais da metade do nosso litoral está sendo fortemente atingido. Nas praias, a erosão é observada principalmente no desgaste das encostas e na diminuição da areia e do cascalho. Em novembro de 2018, o Ministério do Meio Ambiente publicou a segunda versão do levantamento do Programa de Geologia e Geofísica Marinha, indicando que as praias brasileiras sob processo erosivo aumentaram de 40% para 60% desde a primeira versão, publicada em 2003. A erosão é um fenômeno natural, mas tornou-se um problema mundial que está sendo agravado pela ação humana. Praias em áreas urbanas são as mais atingidas por causa da presença de obras, que interrompem o fluxo natural de sedimentos, fazendo a faixa de areia aumentar de um lado e diminuir do outro. Com 65% dos seus litorais atingidos, as regiões norte e nordeste são as mais afetadas, por causa da baixa declividade das praias, que facilita o avanço do mar, e das marés mais intensas. Nos municípios de Cascavel e Fortim, no Ceará, a linha de costa recuou 150 e 300 metros, o que destruiu casas, avenidas, estradas e atracadouros de jangadas. O combate à destruição das praias é um desafio possível, mas complexo.
De acordo com especialistas, é preciso atualizar e padronizar as metodologias de medição da linha da costa e fiscalizar de modo mais intenso a ocupação humana ao longo do litoral. Obras de redução de danos isoladas mostram algum sucesso contra esse problema. Em Santos, na ponta da praia, a instalação de 49 sacos de areia, formando uma barreira submersa com 500 metros de extensão, deteve a erosão, após perda de quase 80 mil metros cúbicos de areia entre 2013 e 2016. Outra saída são as chamadas obras leves, valorizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que consistem na recomposição de praias com areia. Um exemplo bem-sucedido é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ampliada com areia trazida de áreas vizinhas na década de 1970. Especialistas afirmam que a movimentação de sedimentos deve se agravar com a elevação do nível do mar resultante das mudanças climáticas. Apesar disso, os efeitos da ocupação inadequada da linha de costa só poderão ser combatidos com políticas regulatórias e obras de contenção constantes. A erosão, afinal, sempre será uma realidade de nossas praias. Olá, meu nome é Raul, sou estudante do segundo período do curso de Ecologia e veremos a seguir alguns conceitos das morfologias costeiras mais encontradas no litoral brasileiro. Praia. As praias são formadas por sedimentos soltos, granulometria variada. Elas são compostas principalmente de quartzo, contendo ainda feldspatos, fragmentos de rochas, entre outros minerais. As praias elas são bastante dinâmicas, apresentando mudanças de sua configuração ou dependendo do aporte de sedimento. Então, pessoal, as praias elas são um depósito de sedimentos, mais comumente arenoso, acumulados por ação de ondas que, por apresentar alta mobilidade, se ajustam às condições de ondas e marés. E também atua como um importante elemento, que é a proteção do litoral. Dunas. As dunas constituem-se em feições formadas de sedimentos arenosos que são transportados através da ação dos ventos. Na zona costeira, as dunas ou as denominadas dunas frontais ou antidunas muitas vezes têm o papel de diminuir a energia das ondas, principalmente durante a ocorrência de ressacas. As dunas apresentam uma dinâmica bastante complexa, sendo suas migrações influenciadas pela direção dos ventos predominantes que, por sua vez, depende da conformação costeira. Então, pessoal, a duna é uma montanha de areia, que ela é criada pelo processo eólicos, ou seja, são pequenas elevações de areia formadas pelos ventos que vêm do mar. Mangues. Morfologia costeira desenvolvida em regiões baixas e abrigadas do litoral, de declividade muito suave, inundadas periodicamente, onde ocorre deposição de sedimentos finos, sendo áreas parcialmente recobertas por vegetação características. Halófitas constituem-se verdadeiros berçários para muitas espécies do litoral. Os mangues são extremamente influenciados pelo delicado equilíbrio dinâmico entre as variações do nível de maré, o aporte fluvial e as taxas de disposição e erosão. Bem, pessoal, os mangues eles correspondem a uma vegetação que se apresenta em uma área costeira, compreendendo uma faixa de transição entre aspectos terrestres e marinhos. Os mangues eles podem se encontrar em ambientes alagados, com águas salobras. Os vegetais dos mangues eles são constituídos por raízes expostas, favorecendo uma maior retirada de oxigênio e também proporcionando uma maior fixação.
restingas. São definidas como cordões arenosos, paralelos e de pequena elevação, que protegem costas baixas ou fecham pequenas enseadas, estando sua origem ligada ao recuo do mar. Apresentam vegetação características. Então, o que nós podemos falar sobre a restinga, né? A restinga é uma planície arenosa, costeira de origem marinha. Ela inclui a praia, cordões arenosos, depressões, entre cordões, dunas e margem de lagunas com vegetação adaptada às condições ambientais. Falésias são formadas pela ação erosiva das ondas sobre as rochas de uma encosta continental. Seu desenvolvimento está associado à escavação causada por pulsões de pressão devido à quebra de ondas, golpes de ariete ou compressão do ar em fraturas que removem os fragmentos rochosos da base da falésia, desestabilizando-as e ocasionando o desmoronamento pela ação do seu próprio peso. Então, gente, a gente pode identificar a falésia como as escarpas que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do mar. As ondas elas desgastam constantemente a costa, o que por vezes pode provocar desmoronamentos ou instabilidade da parede rochosa. Lagunas corresponde a corpos de água pouco profundos, alongados paralelamente à linha da costa, sendo separados do mar por uma barra móvel de areia ou cascalho. A comunicação com o mar é muito dinâmica, podendo ser temporária ou permanente, sendo feita por abertura nas barras. Ou seja, pessoal, a laguna ela é formada em terrenos rebaixados, ou seja, depressões, e abriga água parada de pouca profundidade, que pode ser doce, salobra ou salgada. A geologia marinha costeira inclui informação relativa aos sedimentos, rochas e estruturas presentes nos fundos oceânicos, taludes, plataformas continentais que bordejam os continentes e informação da costa, como praias, estuários, arribas e dunas. É fundamental que se tenha consciência que as zonas costeiras constituem efetivamente recursos marinhos notáveis. Na realidade, embora tal seja frequentemente esquecido, as zonas costeiras foram desde sempre o principal recurso marinho explorado pelo homem, com pescas, portos, sal e etc. As zonas costeiras e marinhas são de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico, pois são ricas em biodiversidade, fonte de inúmeros recursos naturais, abrigam usos de atividades econômicas e fornecem diversos serviços ecossistêmicos. E em virtude aos fatos mencionados, concluímos que o nosso trabalho apresentou uma visão básica sobre o assunto tratado. Devemos saber que toda a formação costeira teve influência do mar e outros agentes, como os ventos e clima.